Há muito tempo atrás, havia um homem que vivia no meio de um povo. Esse homem, ele se distinguia desse povo porque ele é um homem que procurava fazer as coisas corretas, as coisas certas. E o povo achava ele um cara quadrado, um cara diferente, um cara que não participava daquilo que os outros participavam. Então era um cara estranho. Mas aquele povo não só faziam coisas que esse homem não fazia, como ia muito além, fazia coisas bárbaras, a ponto de sacrificar seus filhos a outros deuses, a ponto de fazer perversidades, coisas abomináveis. Então aquele homem se sentia muito chocado com isso e não entendia por que as pessoas faziam aquela coisa, mas ele vivia no meio daquele povo. Aí um dia Deus olhou do céu e falou, ele é diferente, mas a raça humana está toda corrompida, toda corrompida. Eu criei o homem porque eu amo o homem. Eu queria formar uma família para passar a eternidade comigo. Desde a eternidade eu planejei criar o ser humano. Eu pensei em cada rosto, em cada nome, em cada alma, em cada ser, em cada personalidade. Eu formei tudo isso para que eles vivessem comigo na eternidade. Mas esses homens se corromperam, estão fazendo o que esses homens estão fazendo, coisas absurdas, que eu não concordo. O meu espírito não pode habitar nesses homens para sempre, porque eles são do mal. Eles se afastaram tanto de mim que não tem mais a minha essência, a minha natureza. Eles perderam a minha imagem e a minha semelhança que eu tinha posto em cada ser humano. Só esse homem que faz a diferença é que mantém a minha imagem, a minha semelhança. Então eu vou destruir a raça humana. Eu vou acabar com esse mundo que eu criei. Só que eu não quero acabar de uma vez por todas. Porque o que eu criei é tão bonito, o céu, a estrela, o ser humano é tão bonito que eu não vou destruir de vez. Eu vou separar esse homem e a família dele para que eles, depois que eu destruir o resto, eles dêem continuidade à raça humana. Mas como eu amo tanto essas pessoas, mesmo que estão no pecado, fazendo essas coisas abomináveis, eu vou dar a eles uma oportunidade de se arrepender. Eu vou dizer a esse homem justo que pregue para eles que eu vou voltar para fazer juízo sobre a terra. Enquanto isso, esse homem vai construir uma arca muito grande, porque eu sei que esses homens ruins, eles não vão querer ouvir esse homem justo para se arrepender e entrar na arca e ser salvo com ele e com a família deles. Então eles vão perecer, eles vão morrer. Mas esse homem e sua família vão entrar na arca. Mas eu não quero perder a criação também. Então eu vou falar para esse homem pegar um casal de cada animal e colocar na arca, para que quando o dilúvio que eu fizer cair sobre a terra cessar, esses animais estejam salvos. Eles continuem procriando e façam surgir uma nova raça humana. Eu vou fazer isso. Aí chamou esse homem, o nome dele era Noé, e falou, Noé, você vai construir uma arca muito grande. E Deus deu a ele a medida da arca, a madeira da arca, uma madeira forte, que resistisse. Quantos andares a arca teria? Cada compartimento, tudo foi detalhado por Deus. E falou, enquanto você estiver construindo a arca, vai a esse povo, porque eu tenho pena deles, eu tenho amor por eles, eu não quero que eles se percam. Eu quero que eles se arrependam e entrem na arca contigo, porque o meu amor por eles é tão grande, eu não entendo por que eles se revoltaram contra mim. Diz para eles que eu vou fazer justiça, mas a minha justiça vai ser apenas contra os que não se arrependerem. Quem se arrepender vai ter perdão. Aí Noé achou aquilo muito estranho, porque o tempo estava seco, não havia a menor possibilidade de chuva, mas Noé era um homem de fé e falou, vou obedecer, se Deus falou, ele vai fazer. E começou a construir a arca. E o povo passava perto da casa de Noé, um campo enorme, e perguntava, Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio que vai matar todo ser humano, vai destruir a terra. E o pessoal começava a rir, Noé, você ficou louco, olha para o céu, não há uma nuvem, nós estamos passando um período de seca, o sol está turricando o terreno, o solo todinho, como que vai ter um dilúvio? Para com isso, Noé, vem viver a vida.
E Noé falou assim, Deus falou, ele vai fazer. Vocês devem se arrepender, vocês devem voltar-se para Deus. Entre na arca comigo. E o pessoal começou a zombar de Noé. E Noé foi construindo aquela arca, construindo aquela arca, construindo aquela arca. Passaram 100 anos Noé construindo aquela arca. Naquela época os homens viviam bastante. Caso você não saiba, houve um homem chamado Matusalém, ele viveu 900 anos. Era comum o homem viver bastante. Então Noé passou 120 anos construindo aquela arca e pregando, vai haver um juízo, Deus vai fazer juízo contra as perversidades que vocês estão fazendo, mas há tempo, enquanto a arca não está pronta, se arrependa, venha, entre comigo na arca. Eles riam e debochavam, coitado de Noé, esse muito calor que está fazendo afetou a mente dele, ele delirou, tadinho de Noé, sentimos pena dele, mas deixa ele, cada um com o seu cada um, e Noé construiu a arca. Quando a arca ficou toda pronta, uma arca gigantesca, com as medidas que Deus tinha dado, Deus trouxe todos os animais para aquela arca. Os homens acharam estranho, esses animais estão vindo por conta própria, entrando na arca. E os animais foram, cada um com seu par, e entraram na arca. E o pessoal ficou olhando, que coisa esquisita. Mas o coração deles estava tão duro e a mente deles estava tão cauterizada que eles não se ligaram, continuaram vivendo. E Noé falou, vamos gente, a arca está pronta, há uma oportunidade para vocês, se arrependam, porque Deus vai fazer juízo, entre na arca, salve a alma de vocês. E eles riam, Noé, você está louco, que isso dilúvio vai ter, que para que tu gastou material de a beça, desperdiçou muita madeira, a troco de nada e trancou esses animais aí dentro. Vem para fora, vem viver a vida, Noé, deixa de ser louco. E Noé falava, gente, vocês estão tendo tempo ainda. Quando chegou o dia determinado por Deus, Deus falou, Noé, pega você, tua mulher, teus filhos e tuas noras e entra na arca. Quando Noé ouviu aquilo, entrou na arca, fechou a porta por dentro e Deus fechou a porta por fora, porque o tempo daqueles homens se arrepender havia terminado. Então, ainda que Noé lá dentro tivesse pena dele, quisesse abrir a porta por dentro, Deus trancou por fora, para que ninguém mais pudesse entrar. Então a Bíblia diz que começou a chover, caiu muita água, e além da chuva natural, Deus falou que ele fez romper os céus e águas do abismo. É uma coisa sobrenatural, não foi só a chuva, foi o abismo acima se abriu e águas torrenciais caíram sobre a terra, e começou a subir. E o povo ficou apavorado, e o tempo escureceu, e ficou um dia negro, e a água caindo, não só a chuva, como aquelas torrentes poderosas batiam na terra e subiam, e o homem ficou apavorado. Quando a água começou a chegar na cintura, ele falou, isso não é normal. E a água começou a subir, e os homens subiram em árvores, subiram em montanhas, e falaram, Noé, abre-nos a porta, deixa a gente entrar agora, a gente acredita. E Noé não podia fazer mais nada, porque ele tinha fechado a porta por dentro. E ainda que ele abrisse a porta por dentro, Deus fechou por fora. Não podia mais fazer nada. O tempo da graça havia terminado. A água subiu de uma tal maneira que cobriu todas as árvores, cobriu todos os montes e foi acima das nuvens. Todos os seres vivos morreram. Os seres da terra. Claro que os peixes, os peixes da água não, os bichos da água não. Mas todos os peixes que respiram, os bichos que respiram pelo pulmão, pereceram. Aí passaram-se muito tempo, claro que não é só da água depois, e os bichos procriaram, nasceram outras pessoas, e daí nós chegamos até aqui. Aí tu vai perguntar assim, como que nasceu outra pessoa? Houve uma época que uma filha de Noé embebedou Noé e falou, nós estamos sozinhos aqui, a gente tem que ter um filho. Aí ela engravidou do próprio pai dele. Uma coisa que é super condenável, o próprio Deus condenou. Mas a partir dali, a humanidade começou a se espalhar. E hoje nós estamos aqui. Aí Jesus chegou, pregou o evangelho, e muita gente dizia, esse homem fala loucura, ele tem demônio, ele expulsa os demônios pelo próprio demônio, ele não é o Filho de Deus, como ele até vai ser igual a Deus? Mas Jesus não só falava, como mostrava. Havia um homem chamado Lázaro que estava morto há 4 dias, já cheirava mal, segundo a própria irmã dele, quando Jesus falou assim, abre a pedra, onde ele estava sepultado, e a irmã falou, Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Jesus falou, abra a pedra. Lázaro está todo em decomposição, Jesus trouxe ele de volta.
Jesus deu vista aos cegos, Jesus expulsou demônios, Jesus curou leprosos. Então ele não só dizia que ele era o próprio Deus que se tornou homem para nos salvar, como ele mostrava. Então o homem não tinha como não acreditar. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, ele disse para nós, antes de ele morrer, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A partir daí nós começamos a levar o evangelho para o mundo inteiro. E como nos tempos de Noé as pessoas estão rindo, desde o tempo antigo que fala que Jesus vai voltar, que Jesus disse que não volta, as pessoas estão rindo. Ou não estão levando a sério, ou até acreditam, mas não se importam, porque vivem nesse mundo como se fosse viver eternamente, não pensa que a morte é uma surpresa. De repente chega na tua casa uma notícia, poxa, tu soube que aquele teu vizinho morreu, aquele colega do trabalho morreu, aquela pessoa morreu, tu diz, meu Deus, ela estava tão bem até semana passada, o que houve? De repente, ainda mais agora com essa onda dessa pandemia que está por aí, pessoas estão indo embora, pessoas saudáveis, fortes, estão indo embora. Você não sabe quando a morte vem. Se Jesus não voltar hoje, a morte pode chegar hoje para você. Havia um pessoal, já no tempo antigo também de Moisés, que o pessoal se rebelou tanto contra Deus, contra Moisés, que Deus se indignou contra aquele pessoal, e a Bíblia fala que a terra abriu a sua boca, que coisa horrível. E aqueles homens caíram dentro da terra e foram levados vivos até o inferno, embaixo da terra. Eu estava vendo uma reportagem ontem que falou que o núcleo da Terra, o interior da Terra, ele é uma temperatura por volta de 6.000 graus. A Bíblia fala que o inferno é onde tem fogo e enxofre, o interior da Terra tem fogo e enxofre. As lavras, o vulcão, quando explode e sai aquelas lavras derramando tudo, o pessoal diz, o inferno veio visitar a Terra. E aqueles homens desceram para o seio da Terra, foram para o inferno. E hoje nós estamos pregando, Jesus vai voltar, há um tempo para você se arrepender, porque daqui a pouco Jesus vai arrebatar a sua igreja. Todo aquele que é fiel, que serve a Deus com fidelidade, que tem o seu coração puro, que até comete erro, porque quem não comete erro, mas que tem uma vida preocupada em agradar a Deus, e quando erra, vai lá no chão, no joelho e pede perdão, que vive compromissado com Deus e não com o pecado, quando Jesus vier, todos nós seremos arrebatados, de repente. A Bíblia fala que não será num abrir e fechar de olhos. Milhões ao redor do planeta serão tirados. E o mundo vai ficar em espanto. Meu Deus, o que é isso? Como é que houve? Alguns vão dar uma explicação louca. Foram marcianos, ETs, alienígenas que levaram ele para outros lugares porque eles não estavam purificados, não eram pessoas evoluídas. Vão dar desculpa diversa. Mas a verdade é que o arrebatamento terá acontecido. E a partir daí vai surgir um homem chamado Anticristo, que a Bíblia fala que ele vai trazer uma tribulação tal para a terra como nunca houve antes e nunca haverá depois. Vai ser o próprio Satanás encarnado naquele homem. Vai ser dia de angústia, de terror. Hoje nós estamos dizendo, Jesus vai voltar. Quanto tempo eu ouço dizer que Jesus vai voltar? Desde o tempo da minha infância eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Do tempo dos meus avós, dos meus bisavós, do tempo dos apóstolos, eles diziam que Jesus vai voltar. E Jesus chegou a um ponto que ele perguntou assim, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? As pessoas estão tão desacreditadas. As pessoas, por que está demorando tanto? As pessoas perderam a fé e se cumprindo o que Jesus falou. Quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ele fala que para a gente não ser pego desapercebido, de surpresa. Porque ele virá como um ladrão à noite. Você não sabe que hora o ladrão vai entrar na tua casa, nem se ele vai. Se você soubesse, você poria tranca na janela e na porta. O ladrão chega quando você menos espera. Jesus virá sequestrar, arrebatar o povo dele quando nós menos esperarmos. Por isso temos que andar em santidade, porque Jesus está voltando. E como nos dias de Noé, hoje nós estamos pregando, arrependam-se, entrem na arca. E a arca hoje não é mais feita de madeira de acácia. Hoje a arca é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta que nos conduz ao céu. Ele é a nossa arca que nos abriga da tempestade que está por vir. A tempestade que vai levar muitos homens para o inferno. E não será água, não. Será o juízo final.
Será o dia em que cada homem comparecerá diante de Deus e dará conta da forma como viveu. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço as coisas certas, eu sou um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, eu não roubo ninguém, eu sou um cara decente. Você não é salvo por isso. Vamos supor que você seja um bom funcionário. Você trabalha numa empresa e todo dia você comparece na hora certa, marca o teu cartão, não falta, não dá problemas. Você é um funcionário padrão, funcionário do mês. Um ótimo funcionário. Chega no final do mês, o teu patrão vai e deposita o teu dinheiro na tua conta, o teu salário. Você tem que dizer, patrão, muito obrigado, porque o senhor pagou meu salário? Não, é obrigação dele pagar o teu salário. Assim como ele não tem que no final do mês, na hora de pagar o teu salário, ele falar, olha, eu estou pagando o teu salário porque você trabalhou para mim, muito obrigado porque você trabalhou para mim. Não, é obrigação tua trabalhar. Você assinou um contrato quando entrou para a empresa. Eu trabalho e o Senhor me paga. O Senhor me paga e eu trabalho. Deus nos fez para não matar. A ordem é, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Você não pode se prostituir, você não pode mentir, você não pode se contaminar, você não pode desejar as coisas do próximo. E não é por isso que você foi ser salvo, porque isso é obrigação tua, isso está no contrato quando Deus te fez. Você tem que fazer isso porque está no contrato. Então, o que eu faço para ser salvo? Aí a Bíblia fala, porque Jesus veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque até então todo homem é criatura de Deus. Você se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quando você vai a Deus por Ele. Não, nem porque a Bíblia fala que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As pessoas trocam Jesus por tantas outras pessoas. E Jesus foi bem claro. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não te prostrarás diante dela e nem lhe prestarás culto. A Bíblia fala que Ele, Jesus, é o nome sobre todos os nomes. E que você leve a Deus através do nome de Jesus. Mas tem pessoas trocando Jesus por tantos nomes. Ou associando Jesus com outros nomes. Deus tem ciúme de você. Ele criou você para Ele, Ele não divide você com ninguém. Não existe nenhum outro que tenha morrido na cruz do Calvário para te dar salvação. Não existe nenhum outro que tenha te criado, que tenha conhecido você desde a eternidade, antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele te conheceu e te amou antes de você ser formado. Ele é o teu Deus. Então você tem que ter compromisso com Ele. E Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A Bíblia fala, porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia fala, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só em Jesus. Eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, isso é obrigação tua, está no contrato. Você não vai ser salvo por causa disso. A tua única justificativa diante de Deus é Jesus Cristo. É você confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. É você reconhecer que você é um pecador, que por você não tem condição nenhuma. E pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração, porque eu faço do Senhor o meu único Salvador. A minha fé está em Ti, somente em Ti, porque a Bíblia diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nenhum outro é motivo de ser adorado, além de Ti. Faça dele o Teu Senhor. Nessa hora, o teu nome será escrito do livro da vida e você deixará de ser uma criatura de Deus para passar a ser um filho de Deus. Como diz aquele versículo que eu falei, veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que receber a Jesus e confessar Ele como teu Salvador e deixar que Ele mude a tua vida.
Você tem que fazer a diferença nesse mundo. Jesus vem buscar um povo que nesse mundo fez a diferença. Se você vive igual àqueles que não têm compromisso com Deus, por que ele vai tirar você do meio deles para levar para ele, se você é um igual? Ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Ele te chamou para você ser selado com o Espírito Santo, para alguém olhar para você e falar, poxa, aquele fulano é diferente. A vida dele é diferente. Ele tem algo que eu não tenho, ele tem alguma coisa diferente nele. A fé que ele tem é inabalável. Ele é um cara puro, mas não por ele mesmo, mas ele é puro porque ele foi purificado. Há algo diferente nele. Quando o Espírito Santo está em você, há algo diferente em você e todo mundo vê. Estamos vivendo dias em que o homem está tentando negar a Deus de toda forma. Estão blasfemando contra Deus, estão afrontando a Deus, estão querendo cancelar a Deus como se isso fosse possível. Mas eu digo para você, assim como Noé, nós estamos dizendo, Noé disse, o dilúvio vem, e veio e consumiu a todos. E nós estamos dizendo, Jesus Cristo está voltando. Entre nessa arca, porque depois que ele vier e levar os seus, o tempo da graça terminou. Aí a Bíblia fala, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá reencarnação, não haverá purgatório, não haverá uma segunda oportunidade. A Bíblia fala que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Quem te diz que há reencarnação e que há purgatório está indo contra o que a Bíblia diz. E entre o que a Bíblia diz e o que te dizem, fique com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tu vai encontrar uma vez na Bíblia a palavra reencarnação. A vida é uma e única. E Jesus vem buscar um povo que nesse mundo o reconheceu como Senhor e Salvador. Faça de Jesus Cristo a tua arca que te protege do dilúvio que está por vir. Jesus está voltando, isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. O inferno é uma coisa real. O paraíso é uma coisa maravilhosa. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não chegou ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Jesus disse a respeito de Judas Iscariotes, o filho do homem vai ser traído, como está escrito. Mas ai do homem pelo qual o filho do homem vai ser traído. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Já imaginou o que é isso? A Bíblia fala que lá é o lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. E que eles, o verme e o fogo, serão um horror para toda a carne, por toda a eternidade. E o fumo, a fumaça do seu tormento, nunca cessará, subirá por toda a eternidade. Tenha amor pela tua alma. Reconheça Jesus, porque só Ele pode te salvar. Ele está voltando. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus Cristo fez. E se o que Jesus Cristo fez impactou a tua vida, isso vai mudar o teu modo de viver. Porque quem serve a Deus faz a diferença. Jesus está voltando. Noé pregou e o dilúvio veio. Nós estamos pregando e Jesus está voltando. Cuida da tua alma, porque ela é eterna. E depois que você morrer, não adianta dizer, ele é uma boa pessoa, está em bom lugar. Bom lugar? Mal sabe eles o que estará acontecendo com você. Para eles você está no bom lugar, nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de errado. Para eles você está em bom lugar. Mas não tinha na tua vida aquele advogado, o único que podia defender a tua causa diante de Deus. Morreu na tua religiosidade, mas sem a salvação em Jesus Cristo, que é o único que pode te dar. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso. Jesus está voltando e você é muito importante para Deus. Se você não fosse importante, Ele não teria dado o filho dele por você. Tá bom? A arca se fechou e o tempo da graça vai terminar quando Jesus voltar. Hoje a salvação é de graça. Amanhã você vai implorar e não vai ter mais. Fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde e te abençoe por toda a eternidade. Mas depende de você ser abençoado ou não. Fazer dele o teu Senhor. Fica com Deus.